convite. A gente já conversei contigo, né? A gente já trabalhado juntos algumas vezes e eu gosto muito do seu trabalho, então essa convidada muito especial hoje à noite. E eu queria que tu começasse explicando um pouco o que é uma psicóloga perinatal para quem não conhece esse ramo da psicologia. Uhum. Primeiro, eu também queria agradecer pelo convite. A outra vez que a gente fez, né, também eu gostei muito. Achei bem legal as perguntas que você fez. Então, fiquei bem feliz de você ter me chamado de novo e de poder falar desse tema, né, ainda mais agora, nesse momento da pandemia. Então, quanto ao que você perguntou, né, da psicologia perinatal. A psicologia perinatal, então, é uma área da psicologia, da mesma forma que a gente tem, assim, linhas de atendimentos, linhas teóricas, a gente também tem nichos, né, nichos de trabalho de atendimento. Então, você tem, por exemplo, psicólogo escolar, psicólogo do trabalho, né, várias áreas de atuação. E aí, o psicólogo perinatal, ele vai abordar essas questões que são mais relacionadas ao ciclo que a gente chama ciclo gravídico puerperal, né? Então, que vai começar ali desde da programação dessa gestação, o período da gestação em si, o parto, né? E o puerpério, o momento que vem depois ali de todas aquelas transformações hormonais, né? Ele começou no Brasil, assim, da mesma forma que em muitos outros países, né? A gente ali nos anos 70 começou a ter bastante discussão, principalmente a respeito de humanização do nascimento, humanização na saúde, e ao mesmo tempo, aqui no Brasil, algumas autoras começaram a publicar livros falando sobre o que elas chamavam na época ainda de psicologia da gravidez. Foi ali nos anos 70, mais ou menos isso, né? E foi um movimento, assim, meio que geral, né? Foi acontecendo tudo meio que ao mesmo tempo. Então, a gente tinha na França, assim, pediatras falando sobre a importância de um nascimento não violento, a gente falando sobre a importância do período primal, que são os primeiros 1000 dias, né? Que contam desde a gestação, né, da concepção, até os 2 anos da criança. E entendendo a importância disso tanto para a concepção psíquica, né, dessa mulher, né, todas as transformações que ela vai passar, e para essa criança, né, que é para esse bebê e todas as transformações que ele vai passar até se tornar um adulto, como que esses primeiros momentos são importantes, né. Acho que seria isso, assim, aí o que aconteceu também, né, teve bastante pesquisas, os livros, né, que foram surgindo, foram traçando também junto com alguns teóricos que, na verdade, já falavam sobre isso. Então, a gente sempre teve, dentro da psicologia, sempre teve Freud, que falou muito sobre a infância, então tem Winnicott, Melanie Klein, tem vários autores dentro da psicologia que já faziam um trabalho, né? E aí, né, nesse período dos anos 70, que começou a se juntar todos esses estudos, e aí, ali, acho que é pelos anos 90 que começa mesmo a atuação mesmo dos psicólogos, seja em hospital, né? Então a gente pode trabalhar em hospital, pode trabalhar na clínica, focando então com gestantes, com mães ali, bebês ali nesses primeiros períodos da vida, né? E você atende só a gestante, no caso, ou também os pais, o companheiro dessa gestante? Então, dentro da psicologia perinatal, a gente trabalha num sentido também de trazer informações para a família, né? Então, é bem importante pensar assim, toda essa rede. Então, acaba entrando mesmo não só a gestante, né? Mas toda a rede que ela tem ali de apoio, trazer bastantes informações, né? Às vezes, nesse momento, algo muito importante é que ela tenha, e toda a família tenha acesso à informação. Eu sei se tu tá me ouvindo bem, só para checar. Tô. Você também? Tá me Tá, ouvindo bem? tá. Sim, agora com o fone já melhorou. Eu Tá. queria perguntar então pra ti, a gente sabe que a fase da gestação, para as pessoas que aceitam esse momento, ela pode ser uma fase muito feliz, né? Muito agradável, tanto para a gestante quanto para a família ao redor. Mas e como por vezes a gente tem, as pessoas, provavelmente as pessoas que tu atende também, têm alguma ansiedade, normalmente, sem essa questão da pandemia, né? Normalmente já tem essa ansiedade por conta desse período? Uhum, sim. Então, dentro da teoria, né, a gente costuma dizer que essa ansiedade ela vai aparecer de forma diferente de acordo com fases. Então, a primeira fase ali a gente vai falar que vai ser na primeira descoberta da gravidez, né? Nesses primeiros momentos ali, assim que a gestante descobre a gravidez. E aí, esses desafios, né, vão ser mais relacionados a, de repente, todo o contexto social que ela está inserida. Então, de repente, se essa gestação foi programada ou não, se ela tem condições financeiras, né, de cuidar dessa criança, se ela vai ter apoio da família, se ela tem parceiro, parceira, né? Então, a própria susto daquela descoberta, né? Mesmo que seja programado, querendo ou não, assim, muitas gestantes relatam que às vezes programam a gestação, mas assim, quando vem aquele positivo, vem aquele susto, né? De repente, você pode passar um ano tentando engravidar e não conseguir. Então, quando você recebe esse positivo, é um grande choque, né? E esse, então, seria o primeiro, né? E assim, a gestação em si, ela é um momento de grandes transformações, né? De crise, de maturação psíquica, e a gente diz assim que em nenhum outro momento da vida você vai ter uma transformação tão grande, né? Porque vai envolver físico, hormonal, psicológico. Aí uma coisa que é bem interessante que acontece, principalmente nesses primeiros momentos, assim, é que existe um afrouxamento das estruturas psíquicas mesmo que permitem que essa mulher ela tenha acesso a conteúdos da infância dela. Então, melhora a memória da gestante, sabe?
E ela começa a lembrar de situações da infância dela, até tem algumas ideias assim de que ela possa ter, de alguma forma, algumas percepções sobre a própria gestação, quando ela estava ali, né, na barriga da mãe. E então isso tudo faz parte, né, desse processo de amadurecimento, até para que ela consiga, de repente, ressignificar alguns traumas que ela possa ter na infância, e entender como que ela vai ser como uma nova mãe que está surgindo, né? Pensando nos modelos parentais que ela tinha ali atrás e tentando adaptar isso para agora, né? E aí isso causa uma ansiedade muito grande, causa um certo sofrimento, né? Não é algo que... E aí a gente diz que esse período é um período de ensimesmamento, que é quando ela vai para dentro dela mesma, ela se torna, de repente, assim, um movimento de reclusão, né? Para que ela consiga dar conta de tudo isso. Outra coisa que é muito comum é a gestante ter mais sono, né? Dormir mais. Isso tem todo uma relação hormonal e também uma relação assim, psicossomática, de que ela consiga também, com esse repouso, dar conta de todo esse turbilhão de pensamentos e de estruturas, novas estruturas psíquicas estão surgindo, né? Então, é um período assim, muito, muito delicado mesmo, é uma crise, né? Que ela vai, por exemplo, perceber que ela não é mais filha. De repente, ela continua sendo filha, mas tem essa noção de que a partir do momento que você se torna mãe, você tem luta de perder essa identidade como filha, avó, de repente se descobrir como vó. Então, não é só essa mãe que nasce, é toda uma família que cria novos papéis, né? E assim, isso, mesmo que você assim, não esteja numa primeira gestação, cada gestação é única. Então, a gente diz assim que de repente, você não é a sua segunda gestação, é a sua primeira gestação de um segundo filho. Da mesma forma que é a primeira vez que aquela avó vai ser vó do segundo neto. Porque da forma que tudo é muito, muito diferente, né? Aí depois, né, desse primeiro choque que vem ali, da descoberta da gravidez e de todo esse turbilhão ali, tem uma outra fase que vem ali com a formação da placenta, né? Que acontece ali, a ideia, assim, pelo menos pensando na psicanálise, mas na psicologia, a gente tenta localizar isso ali no segundo, terceiro mês, que a grande ansiedade vem a partir do medo de perder este bebê. Então, é um período que esse risco é mais iminente, né? E, assim, alguns teóricos, eles defendem, assim, que de alguma forma, inconsciente, né, bem intrapsíquica mesmo, essa gestante, ela consegue perceber a formação desse órgão, né? E, assim, acho que a gente podia fazer uma live só para falar da placenta, porque ela tem um papel, assim, fabuloso, assim, de pensar no que ela significa para a gestação. De ser ela que nutre o bebê, e ela que faz essa ponte, assim, tentando resumir, né? Ela que vai fazer a ponte de repassar todos os nutrientes para aquele bebê, e também toda essa conexão, né, de dependência entre a mãe e o bebê, tanto que a gente fala do cordão umbilical, né, do cortar o cordão umbilical. Então, a placenta, ela tem um papel, assim, muito, muito importante, assim, simbolicamente e fisicamente, né. E aí vem esse medo de repente, perder essa criança, as ansiedades que envolvem isso. Também tem um período que a gestante começa a sentir os desconfortos, então náuseas, né? E aí tem algo que eu acho muito interessante da gente pensar também, porque a nossa sociedade, ela romantiza muito a maternidade. E isso acaba fazendo com que não haja muito espaço para a gente pensar em pensamentos, sentimentos negativos, né? Mas toda gestação, independente de ser programada, né, ou não, ela dá conta de sentimentos ambivalentes, né? E isso é uma coisa que a gente precisa falar, né, que não é só na gravidez indesejada, que mesmo assim muitas pessoas não aceitam pensar que possa haver um sentimento negativo, né? Mas mesmo E muitas vezes, eu acho que muitas vezes, mesmo que ela pense isso, ela acha que se falar em voz alta e contar para outra pessoa, ela vai ser discriminada, né? Justamente, e assim, muitas vezes ela também não se permite sentir isso. E aí está, né? Depois eu quero falar até um pouco mais sobre isso, mas assim, essa é uma das grandes questões ali que realmente vão gerar algum tipo de transtorno, dificuldade ali, até de apego, de criação com a criança, muito mais do que ela ter esses sentimentos negativos, ela reprimir, ela achar que ela não pode sentir aquilo, né? E isso tem muito a ver com a nossa cultura, né? Realmente de não aceitar, de querer que seja feliz o tempo todo, né? Enfim. E aí tem eu tô falando disso porque tem uma teoria até que diz que, de repente, essas náuseas, né, tantas náuseas que a gestante sente nesses primeiros meses, é justamente para dar conta desses sentimentos ambivalentes. Porque ela está ali, de certa forma, desejando aquela gravidez, mas, ao mesmo tempo, tem algo ali que recusa, e tem toda aquilo que eu falei, daquela construção de repente, ela está revisitando traumas, e dela está ali num momento, assim, muito delicado, né, psicologicamente. E aí o vomitar, de certa forma, também colocar para fora o que é mal, sabe? É de alguma forma tentar me livrar daquilo para poder ressignificar, né, essa gestação.
Aí depois a gente diz que tem um período ali, que é perto depois dos 3 meses, que começa a se sentir os movimentos fetais, né? E aí ainda está sendo lidado, né, muito com essa sensação de ambivalência, né? Então também nesse período também vai aparecer isso, porque de repente aqueles chutes que começam a aparecer, é engraçado que é uma questão tão fantasiosa, porque nesse primeiro momento o chute ele nem é um chute, né? Ele é assim, o que as mulheres falam que é tipo uma borboletinha, um peixinho escorregando, uma sensação assim que não dá para descrever muito bem como um chute, mas elas sentem. E aí tem uma questão ali também, que ao mesmo tempo que isso é muito prazeroso, gostoso, legal de sentir, tenha também aquela fantasia daquele bebê que, de repente, o chute agride também. O chute também é algo que você, assim, tá com um bebê ali que você não sabe ainda o sexo, você não sabe ainda a cara, você não sabe ainda como que vai ser, né? Então, eu acho que é importante a gente falar disso pra gente saber que, realmente, temos espaços para todos os sentimentos, todas as emoções, né, que envolvem, né? E aí tem medo de malformação, ali os 3 meses, período que ela vai, né, fazer os exames que vão começar a mostrar ali se vai ter alguma questão de saúde, né? Então tem todas essas ansiedades. Depois, né, ali pelos 5 meses, essa questão do chute ainda fica mais, desse contato inicial com o bebê ainda fica mais forte, né? E aí depois, quando a gente entra nos 6 meses, aí muda um pouquinho, né? Então essa questão da ambivalência continua, mas é mais trabalhada nos primeiros meses. A partir dos 6 meses, a gente tem, então, o bebê começa a virar, né? É o período que tem todo o tempo, ele pode virar no trabalho de parto, mas é o período em que se começa essa ansiedade de pensar quando que o bebê vai virar, né? Virar que a gente, né, ficar ali na posição cefálica para ser uma gravidez um parto mais adequado, né? Mais fácil, digamos assim, né? E aí a ansiedade, quando que isso vai acontecer, a ansiedade de se eu vou ter um parto prematuro, né, e esse medo, né, e é a fase em que ocorrem mais modificações corporais, né, então a gravidez começa a ser anunciada, as pessoas começam a ver que ela realmente está gestante. Isso é muito importante para essa constituição do corpo físico dela se perceber, de repente, como gestante, como gestando, e perceber toda a mudança que está acontecendo no corpo dela, né. Isso é algo que, assim, para que ela se constitua nesse momento, é necessário este olhar do outro, que diga para ela que, de repente, a barriga está crescendo, que aponte, nossa, você está grávida, sabe? Isso tudo é muito importante, porque está ocorrendo tantas mudanças corporais que ela não consegue acompanhar, que para que ela consiga se colocar ali como sujeito que está se alterando ali, é importante que as pessoas narrem para ela, de certa forma, é importante ser vista. E assim, esse é o único momento, o único não, mas é um dos finais momentos ali que ela vai ter isso, porque de repente no parto, depois do parto, no puerpério, ela não é mais vista, porque o centro das atenções é o bebê. Então esse é o momento em que ela tem esse olhar, mesmo que esse olhar muitas vezes venha muito num sentido de olhá-la como um invólucro que só está ali em torno do bebê, né? Mas mesmo assim é um olhar para ela e para esse corpo. E aí tem todas umas questões assim muito particulares que também vão envolvendo, né, ansiedade, medo, e que são, por exemplo, né, de repente a gente tem uma visão de gestante como um corpo casto, né, um corpo sagrado, um corpo que não pode ser tocado, mas se a gente pensar, a nossa principal imagem materna é a Virgem Maria, que é a Virgem. Então isso gera toda uma sensação de culpa e de tentar se reaver com esses modelos, porque ao mesmo tempo em que você tem um corpo que é visto como casto, a própria gravidez simboliza que essa mulher teve uma atividade sexual, né? Então é aquela coisa que, mesmo que você seja uma mulher casada, mesmo que você seja, de repente, a gravidez é aquilo que noticia isso para todo mundo, né? Então, aí você tem questões morais que envolvem a própria ansiedade de repente, estar vendo o seu corpo sendo alterado e pensar que por ele não ser, pelo menos naquele momento, mais alvo de desejo, de repente você poder perder o parceiro, de você não ser mais uma mulher, não se ver mais como mulher, tentar reaver essa tua imagem, né? Então tem toda uma questão de imagem a ser construída nesse momento. E aí ali Então tem muita coisa psicológica que vai mexer aí na cabeça da mulher durante esse período, né? E agora eu queria ver contigo, porque em abril, então, o Ministério da Saúde colocou as gestantes e as puérperas como grupo de risco do Covid-19, né? Só que a Covid-19 tem um monte de incertezas ao redor dessa doença. Como é que a gestante vai encarar isso, esse medo, essa incerteza da doença, porque não tem nem como explicar, né, o que vai acontecer direito? Como é que está sendo isso para as gestantes encarar essa fase? Então, você sabe que eu atendo em 2 projetos sociais que são para trabalhar justamente com não com gestantes, né, mas com pessoas que estão sentindo algum sofrimento psíquico da pandemia e do isolamento social. E aí é uma coisa que já era esperada, mas mesmo assim é algo que choca um pouco, é que de repente dificilmente as pessoas vêm ali com uma demanda que seja exclusiva da pandemia. O que acontece é que as queixas vêm muito no sentido do histórico pessoal daquela pessoa, então de tudo que ela já estava sentindo, e tudo que toda a relação, as relações sociais dela, que naquele momento com a pandemia se tornam mais agravados, né? Então a pandemia vem para potencializar tudo aquilo, né?
E aí, se a gente for pensar dentro de um contexto da gestação, a gente pode falar que é uma crise dentro de uma crise, né? Então, de uma crise de reclusão, porque de repente você estava falando ali de uma reclusão psíquica, agora nós temos uma outra reclusão que é uma reclusão física mesmo, né? Um distanciamento físico que a mulher só iria sentir realmente quando ela fosse para o puerpério, e agora ela já está sentindo isso durante a gestação, né? Então tem muitas coisas assim, né, para pensar. Tanto no sentido de que de repente ela vai ter que reaver com os modelos que ela tinha de como que ela queria que fosse aquele parto, de repente ela não poder mais fazer um chá de bebê, chá de bênçãos, talvez não conseguir fazer um enxoval como ela queria, né? Então tem muitas coisas que ela precisa ali dar conta e ressignificar e perceber, principalmente que tanto a pandemia, né, quanto a gravidez, ela nos mostra que nós não temos controle sobre as coisas e que de repente é tudo muito, muito incerto, né? Então, você faz seus planos, você pensa como que você quer ali a tua gestação e tudo ali altera, né? Eu acho importante, né, que nesse sentido a gente consiga proporcionar para essas gestantes que elas consigam, dentro do isolamento, ainda ter esses modelos que eu falei antes, né, de repente ter pessoas que vão narrando para elas a gestação, que vão visualizando, né, para que elas não se sintam tão solitárias, assim, né? Eu acho que deve ser bem complicado, porque qualquer mudança já é difícil, né? Porque elas devem pensar, por que na minha vez está acontecendo isso, né? Porque eu acho que a gente também pensa isso, não em questão da gestação, né? Mas em outras coisas, que tu planeja durante muito tempo e daí na tua vez tem uma pandemia, né? Eu quero uma coisa que não era esperada, então isso deve ser bem complicado. Então, eu até, assim, uma das coisas que eu percebi aqui é que, de repente, o que tem pegado bastante é que, às vezes, queria fazer uma pintura de barriga, agora já não pode, né? Então, tem muitas questões que envolvem, né? Fotógrafo, né? Já fica mais complicado poder ter a fotografia. E para aquela mulher, às vezes, essa talvez seja a única gravidez dela. Aquela que ela sempre sonhou, né? E que agora esses planos mudaram completamente, né? Eu até queria falar eu vi uma pesquisa que foi feita pensando ali, né, nas principais medos da gestância que estão nesse momento, né? E aí até eu achei interessante falar, porque de repente muitos desses medos, na verdade, não são tão fundados assim, né? Então, por exemplo, muitas falaram, 64% falaram que tinham medo de não poder amamentar. E aí, assim, mesmo as gestantes com Covid, a recomendação é que elas amamentem, né? Contanto que elas usem máscara, contanto que tenha, né, todo o cuidado de higiene, elas podem e devem, porque os benefícios que a amamentação traz, até para a imunidade, são muito grandes, né? Aí mais de 80% tem medo de ter Covid e ser internada, do bebê, 86% do bebê precisar ter cuidado intensivo. Aí um dado que apareceu também que era 73% tinham medo de transmissão vertical, que é do passar diretamente para o bebê, né? E aí, assim, até acho que semana passada eu te diria que não, né, que não acontece isso, mas aí a gente teve uma reportagem essa semana e saiu o primeiro caso confirmado de uma transmissão vertical. Ainda é muito cedo, né, de repente, para um alarme a respeito disso, mas, assim, isso demonstra quanto que nós estamos cercados de incertezas. E, assim, essas incertezas que já ocorrem na gestação, e como eu falei, né, tudo fica muito mais agravado agora durante a pandemia, né? E outra coisa que eu queria comentar contigo é a questão da família, né? Porque, como eu disse no começo, a gestação muitas vezes não é só a mulher, tem toda uma rede de apoio, tem a família. Em alguns casos não, né? Cada caso é um caso, mas muitas vezes a família se envolve muito nisso. E nesse período a gestação vai ter que ficar um pouco mais isolado. Como é que funciona isso para a gestante ter que ficar isolada da família no momento que ela queria estar compartilhando esse momento com eles? Uhum. Então, você falando isso, a primeira coisa que me faz pensar é em puerpério, né? E até para a gente falar de rede de apoio, né? E aí a primeira coisa que eu penso também é que para a gente tentar entender como isso afeta psicologicamente, né, para a nossa sociedade estar em isolamento é punição, né? Então, desde a infância, tipo, você faz algo errado, você fica de castigo, que é isolamento. Então, se você faz algo errado em adulto, você vai para a prisão, que também é isolamento. Então, o isolamento tem uma conotação muito negativa. E aí, o momento em que as mulheres vão vivenciar o isolamento é no puerpério. Então, o que a gente pode dizer... Só esclarece pra gente o que é o puerpério, que acho que tem gente que não deve saber. Tá. O puerpério, então, é o período depois do nascimento, né? Então, antigamente, até é uma coisa que eu ia falar para explicar isso, né? Antigamente, a ideia de puerpério era de 40 a 42 dias. Por quê? Esse é o período do resguardo, que de repente o médico fala que é para ter mais cuidados, né? Com exercícios físicos, relação sexual e tal. E aí, o que acontecia antigamente, e aí falando em rede de apoio, era um período em que a gente tinha, de repente, tias, mães, avós, vizinhas, toda aquela rede de mulheres, né, que ajudavam outras mulheres, que iam lá e faziam canja, e davam um chazinho, e ficavam ali cuidando para aquela gestante poder cuidar desse bebê. Então, antigamente, isso era o grupo de apoio, né, a rede de apoio. E aí agora a gente está em uma situação de isolamento, né? Daí só finalizando. Então, hoje em dia a gente sabe que o puerpério ele tem uma duração muito maior, que talvez assim,
para o útero e voltar ao normal, a gente pode colocar ali uns 40 dias, aí tem um período hormonal, uns 6, 9 meses, mas psicologicamente não tem um período para essa mulher sair desse puerpério. Ele pode durar até 2 anos, né? E é um período que vai ter, então, toda essa ideia da mulher realmente se recolher, não só psicologicamente, mas fisicamente, porque ela precisa cuidar daquela criança, porque ela às vezes não consegue ainda se separar para poder voltar a pensar em outras coisas, a se ver em outras funções, além da maternidade. Então, é um período de muito recolhimento e muito delicado, assim, principalmente também por essas questões hormonais, né? E aí, se a gente pensar em quarentena, essa palavra já remete a 40 dias, a quarentena, né, do puerpério de antigamente. E aí, o que a gente está vivendo agora, de certa forma, é um puerpério coletivo. Nós estamos tendo, assim, uma amostra grátis, de repente, do que é um puerpério, que é, de repente, você ter que ficar em casa, se responsabilizando por outras pessoas, cuidando de outras pessoas, cuidando da casa, sem poder sair, né, você precisando compulsoriamente ficar em casa. Então, tem toda uma relação disso, e aí, poder viver agora, nesse momento, a quarentena pode fazer com que a gente realmente perceba a importância dessa rede de apoio, no sentido de que nós mesmos fora de uma gestação, conseguimos ver o quanto que estar em sociedade é importante. Então, você imagina ainda para uma gestante que tem todas essas questões que eu falei, como é importante até para que ela consiga amamentar, né? Que ela tenha pessoas ali que façam esse papel, né? De auxílio, né? Eu até tinha, quando eu falei para você desse medo da gestante de não poder amamentar por causa do Covid, eu fico me perguntando se talvez esse medo não poderia ser até mais lógico se ele fosse no sentido de que, será que, quanto que de repente todo esse estresse de isolamento social e de exclusão da rede de apoio pode afetar a amamentação no sentido de diminuir a taxa de sucesso dela, de dificultar para que essa mulher tenha bem-estar emocional para conseguir amamentar, né? É interessante nessa questão também tocar, eu queria falar contigo, a respeito, por exemplo, das consultas pré-natais. E esse momento que talvez a gestante vai ter que sair de casa para fazer essas consultas, mas tem esse medo de querer ficar isolada, mas ter que sair porque precisa, né, dessas consultas. Como é que fica isso? Uhum. Então, essa é uma questão apontada mesmo, tá nessa pesquisa, né, esse medo. E aí tem uma outra coisa, que eu acho que tudo que a gente está falando aqui, a gente fala do quanto que talvez nesse momento a gente precise encontrar outras maneiras, né, ressignificar essas situações. Porque você falou das consultas, que tem isso, né, o medo de ir para consulta, tem também que, de repente, as consultas agora estão sendo mais viabilizadas, assim, no sentido de que está sendo pensado se tem necessidade, de repente, de ir para a consulta toda hora, quais são as essenciais, né? Tem alguns locais, alguns médicos que estão disponibilizando até fazer algum esclarecimento por videochamada, alguma coisa assim, justamente para evitar que essa gestante vá para o hospital sem tanta necessidade. E aí, quando ela vai, tem uma outra questão que afeta muito emocionalmente, que é que o parceiro não pode participar ali do exame pré-natal, né? Então, a recomendação que está sendo é que a gestante vá sozinha. E aí, isso me lembra aquilo que eu estava falando antes para vocês, da importância para a gestante de ter todo esse olhar que a reconheça, que perceba tudo que está acontecendo com ela. Então, de repente, ela está ali sozinha e ela tem que lidar sozinha com esse exame pré-natal, né? Aí até queria aproveitar para puxar que, na verdade, essa recomendação é para o exame pré-natal, né? Porque o parto é a lei, que é a lei do acompanhante, então não se pode não permitir a entrada do acompanhante no hospital. Tem alguns hospitais ali, assim, eu estou falando num nível macro, que eu sempre converso assim como está no Brasil, sabe? Não só aqui. Sim. Mas tem alguns hospitais até que estão, de repente, colocando para que o parceiro só esteja presente no trabalho de parto ativo, e daí, de repente, depois ele saia, sabe? Então, está sendo tudo muito, muito incerto nesse sentido. Tem a questão das doulas, né? Que também alguns hospitais estão deixando entrar, outros não estão deixando entrar. E aí, tudo isso de repente, agora conseguir lidar com essa nova contingência de perceber que, de repente, o que você planejou não vai poder ser efetuado, né? É a questão também de, por exemplo, se der algum problema no parto e essa mulher ter que ser internada numa UTI, por exemplo. Ela também tem esse medo, né? Eu acho, de estar com contato com outras pessoas que estejam infectadas. Isso pode acontecer também? Sim, o medo de se infectar no hospital, até mesmo sem precisar, assim, mas de estar no hospital, em trabalho de parto, se infectar, de não poder ficar perto do bebê, de estar com a Covid. E aí, assim, né, como eu falei, a recomendação é que ela esteja perto, mas a gente sabe que, às vezes, dependendo da gravidade do caso, que ela vai precisar ficar realmente internada no hospital, em isolamento, aí, realmente, nesses casos acontece, né? Já vi relatos que aconteceram de gestante realmente ficar afastada do bebê. E aí, isso é um choque muito grande, né? Mesmo para as que vivem e para as que estão gestantes e, de repente, têm medo dessa possibilidade, né?
Letícia, também queria falar então um pouquinho dessa fase, a gente até já deu umas pinceladas, mas na questão do puerpério, eu queria falar sobre as famílias que já têm uma criança em casa e daí vão receber esse bebezinho e como explicar para essa criança, então, que vai ter que ter cuidados extras com essa criança, com esse bebezinho, né? Como é que explicar isso para o filho mais velho? Então, para uma criança é muito difícil para ela racionalizar o que é uma pandemia, né? O que é. Se para nós já é difícil, porque é uma situação totalmente nova, então para a criança é ainda mais difícil. Ela ainda não tem assim, os recursos cognitivos que são necessários para ela conseguir entender uma coisa tão abstrata que é coronavírus, né? Então, assim, né, nos primeiros anos, ainda na primeira fase ali da infância, eles vão se guiar muito mais pelas experiências dos adultos, pelo que eles puderem ver, né, pelo que eles conseguem perceber de exemplos. Então, a criança ela tem muito essa relação tátil, né, de perceber mesmo pelo que ela vê, sente, cheira, muito mais do que pelo que você fala para ela. Então, eu diria principalmente para que isso fosse feito no sentido dos pais, né, como exemplo, irem mostrando como que eles estão lidando com isso, né, para que eles possam observar, de repente, falar sobre a pandemia em si, o Covid, a gente tem assim inúmeras cartilhas que estão sendo feitas, livrinhos que conseguem traduzir isso de uma forma mais lúdica para a criança, né? Mas eu ainda acho que assim a criança ela tem uma capacidade adaptativa muito grande. Eu acho que ainda é mais difícil, talvez, você explicar para os adultos, que de repente familiares que querem ver aquela criança que nasceu, que um avô que às vezes não viu ainda, sabe? É muito mais difícil assim para essas pessoas, né, que já tem toda uma história de vida do que para a criança que ainda é mais pura nesse sentido, né, de estar recebendo melhor informações assim. É interessante porque muitas vezes a gestante ela vai ficar em casa com essa criança, mas, por exemplo, o companheiro, ou companheira não vai, talvez tenha que sair para trabalhar, né? E vai ter que voltar para casa. E tem esse medo de passar, talvez, para a criança, né? Deve acontecer isso. Uhum, sim, né, o medo de infectar toda a família, né, o medo de... porque, de repente, como você falou, né, o isolamento, ele dentro de uma casa, às vezes acaba que uma pessoa está fazendo, a outra não, né, e aí, assim, de certa forma, acaba que todos ficam suscetíveis, né, a partir desse ponto, né. E Eu aí, queria que tu comentasse também o que essas gestantes elas podem fazer em casa para se acalmarem em relação a isso, apesar de todas essas incertezas. A gente tem muitas dúvidas nessa questão do Covid ainda, né? Mas o que ela pode fazer para se acalmar, para ficar em casa e conseguir relaxar, mesmo que seja um pouquinho, né? Por causa disso. Então, a primeira coisa, eu acho que é fugir das receitas de bolo, sabe? Daquela coisa de tentar achar uma resposta única, né? Eu acho que é procurar o que faz sentido para você, o que funciona para você, né? Então, acho que a terapia pode te ajudar, principalmente no sentido dela te ajudar a encontrar essas respostas, porque às vezes as pessoas, inclusive, que estão em um grau de sofrimento psíquico maior, elas têm mais dificuldade de pensar, tá, mas o que eu gosto de fazer? Mas o que eu quero fazer, né? Mas eu poderia falar, assim, de uma forma geral, que dentro dessas características que eu falei, de repente procurar o que faz sentido para você, de primeiro, você buscar informações confiáveis, né, e essas informações que sejam também numa medida adequada, né, de não ficar, de repente, o dia inteiro ali em função dessas informações que também acabam gerando estresse, né. E aí, aquelas ideias bem gerais, assim, de tentar estabelecer um estilo de vida, uma rotina saudável, né, então, assim, desde pensar meditação, uma alimentação saudável, atividade física, procurar formas de se expressar. Então, como eu falei, viu, nisso, o que faz sentido para você, o que funciona, porque de repente você seguir ali a receita de bolo e fazer algo que não faz sentido, que você não gosta, vai ter o efeito contrário, né? Eu gosto muito de pensar em formas de se expressar, né? Então, acho que a arte é uma forma incrível, tentar criar coisas e buscar informação, né? Então, bastante informação, principalmente que se a gente está falando aqui de grávidas, isso é mesmo dentro ou fora da pandemia, mas que elas consigam, por exemplo, saber então o que é depressão pós-parto, quais são os sintomas, o que é blues puerperal, para conseguir identificar isso até às vezes antes, né? E procurar ajuda se for preciso. Eu diria também para tentar permitir mais a participação do pai. Isso é uma coisa que também, né, tem um outro ponto. A gente fala aqui da importância que os pais se tornem mais ativos, mas também que essas mães deem espaço para ele, né? Não ficar tanto naquela, mas ele não sabe, mas vai fazer errado, ele precisa aprender. Ele está aprendendo como você também, né? Então, e aí pensar em estratégias, né? Isso eu digo até para familiares, pessoas próximas, que pensem em estratégias de como ajudar a criar rituais, porque até não dá tempo de eu falar isso, mas uma das coisas que choca também bastante nesse momento é que a gente perdeu os rituais. Então, quando a gente tem qualquer situação que é difícil de lidar, seja parto, seja morte, seja casamento, assim, situações que a gente precisa ressignificar, que é difícil de lidar, a gente cria rituais. Os rituais são muito importantes para isso, né? Para a gente entender coisas que são difíceis. E aí a gente está sem agora. Então é importante que a gente tente pensar em outros rituais, né? Então, como que dá para fazer, de repente, um chá de fralda virtual? Como que dá para fazer uma carreata lá, que todo mundo passa e deixa uma fralda ali, sabe? Que manda entregar algo na casa daquela gestante, que oferece auxílio para ela, liga, pergunta se ela está bem, faz grupos, né? Então, basicamente isso, assim, e para finalizar, que eu poderia dizer, assim, é que mais importante que tudo isso
oferecer escuta, né? Então, como eu estava falando, aquilo que de repente a gente pensa que a gente não acolhe muito assim, sentimentos negativos, de uma forma geral na nossa sociedade, né? De repente a gente tem uma sociedade que custa muito a procurar a felicidade, assim, e não consegue lidar com outros sentimentos negativos. E aí as pessoas acabam tendo dificuldade de expressar eles. Então, você ter espaços em que você se sinta acolhida, você acolher as pessoas, você deixar elas falarem, é muito importante, sabe? Assim, a gente pensa, vamos estabelecer uma rotina. Como nós estamos de tempo? Não, ainda temos mais uns 15 minutos, fica tranquilo. Então tá. E a gente pensa assim, vamos estabelecer uma rotina, né? Acho que a rotina é algo muito importante mesmo. Só que eu tento dizer assim para os meus pacientes que, de repente, você está numa situação que está completamente fora das situações normais que você já viveu na tua vida, né? Então, como que você vai dizer, siga uma rotina normal da tua vida normal, se é uma situação que você nunca viveu? Então, acho que tem que ter ali um equilíbrio nesse sentido, de você realmente procurar uma rotina, mas lembrando de que isso é uma situação nova, né? E aí tem uma frase que eu acho que é bem legal, assim, tem um livro de um psicólogo que ele ficou num campo de concentração. É muito diferente, assim, lógico, uma pandemia de um campo de concentração, né? Mas ele é um livro que ele é muito utilizado para a gente pensar em crises, né? Em crises de forma geral. E aí ele fala, assim, que quem não perde a cabeça, né, com certas coisas é porque não tem cabeça para perder, né? Então, se você, uma pessoa normal, está numa situação anormal, é completamente normal que você tenha uma atitude anormal, né? Fica meio confuso de entender, mas a ideia é que se você, de repente, está internado no manicômio, vamos dizer assim, né? Na época, ele falou assim que na época era assim que eram chamados, né? A atitude mais esperada é que você haja de uma forma normal ali, né? Então, se a gente está numa situação diferente, não existe uma resposta que, de repente, a gente vai seguir e vai ser totalmente saudáveis nesse momento, né? Então, para a gente poder levar as coisas com um pouco mais de leveza, assim, nesse sentido, né? E eu acho interessante falar também que você citou ali que não tem receita de bolo, né? Eu até escutei um depoimento essa semana de uma gestante que a família dela queria muito que ela fizesse aquele chá, que é uma carreata, né? As pessoas passam, vão fazer as coisas. E charreata, eu acho que eles estão chamando, né? Uhum. E ela não queria fazer, mesmo porque a família dela queria que tivesse esse momento, né? Mas ela não estava se sentindo à vontade em fazer, porque ela não ia ter essa parte de sentar com as pessoas, de conversar, de entregar uma lembrança para a pessoa também. E ela estava se sentindo como se aquilo fosse apenas uma coisa para ela ganhar presentes. E ela não estava se sentindo obrigada a fazer isso. Eu queria que tu desse uma sugestão, assim, para essa gestante, o que ela pode fazer, se ela não quiser, se ela realmente precisa, né? Uhum. Eu acho que a comunicação, né, sempre é um bom caminho. Então, de repente, ela tentar, como eu falei, pensar o que funciona para ela, né, o que é importante para ela e conversar com as pessoas próximas. Mas talvez, eu acho que nesse momento, como eu falei, que o puerpério é um momento de muita introspecção, eu acredito que o papel seja muito maior de que as pessoas que estão ao redor dela tenham essa delicadeza mesmo de perceber que, assim, não tem receita de bolo e que, de repente, tem que olhar o que ela quer. Eu perguntar para ela como que a gente pode te ajudar, sabe? O que dá para fazer? A única regra que eu acho que, assim, que dá para a gente estabelecer assim, de uma forma mais geral é dizer vamos nos comunicar, né? Que não seja falando, que seja de uma outra forma, como eu falei, a gente tem outras manifestações artísticas, qualquer coisa que dá para pensar para poder se expressar, né? E respirar. Então, assim, até eu falo meditação, coisa que a gente gosta de meditação, tem gente que não gosta. Mas respirar é um ato fisiológico. Então, eu acho que você pensar em exercícios de respiração para lidar com a ansiedade, dificilmente não vai funcionar, né? Porque aí é uma forma de você se centrar, no sentido de você pegar ali, prestar atenção na tua respiração e pensar no agora, né? E não fugir tanto para medos, né? Que envolvem futuro, o que vai acontecer, quando que a pandemia vai acabar. É muitas dúvidas, né? Muitas. Enormes. Eu também queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu atendimento agora, nesses últimos meses, né? Como é que você está fazendo? Você está atendendo normal? Está fazendo algum outro tipo de atendimento online? Então, eu foquei bastante agora no meu atendimento como psicóloga mesmo, né? Como doula, eu dei uma parada, primeiro porque a gente não sabia como que ia ficar toda essa situação. E aí, como eu falei, de repente, eu optei mesmo, eu sei que tem muitas doulas que estão trabalhando na pandemia, sabe? Mas estão trabalhando com o que a gente considera o essencial, que é o parto. E aí, assim, consulta pré-natal, pintura de barriga, todas essas coisas, assim, que não são essenciais, não estamos fazendo, né? E aí, assim, aqui, até aconteceu de tanto eu ficar nessa dúvida, né, de será que eu vou, será que eu não vou? E as gestantes também que me procuraram também ficaram nessa dúvida, né, de será que é um bom momento ou não. Então eu até comentei com elas, assim, que de repente o que eu garantia, né, era as consultas pré-natais online, né, as conversas pré-natais online, e o parto a gente conversaria mais próximo, falaria com a equipe, né, com o hospital e ver como que poderia ser feito. E aí, assim, acabou que, de repente, acho que a indecisão é tão grande que eu não acompanhei realmente nenhum parto, assim, durante essa pandemia, né? E aí eu concentrei mais como psicóloga mesmo, né? Então, a gente tá com uma demanda bem, bem grande, assim.
principalmente, como eu te falei, assim, de atendimento online, né? Que o que eu faço, eu abarco todo o país, né? Então, tem bastante gente, assim, que às vezes tem dificuldade pelas regiões que moram, seja porque às vezes mora numa região muito grande que tem muita dificuldade de deslocamento até uma clínica, ou seja porque, de repente, mora numa cidade muito pequena que não tem tanto acesso a clínicas, né? Então, muitas pessoas nesse momento, assim, foram procurar terapia e aí, por enquanto, assim, tá ocupando muito mais meu tempo, assim, mas tenho planos ali de agora, assim, retornar mesmo com esse trabalho mais com as gestantes daqui, né, da nossa região. E quem estiver nos assistindo e quiser entrar em contato contigo, pode ser pelo Instagram, pelo Facebook, como é que faz? Pode ser pelo Instagram, né, pelo Facebook, ali, o Instagram, acho que você tem ali vai aparecer, né? E aí, assim, nas minhas publicações sempre tem também telefone, WhatsApp, porque, de repente, acho que às vezes tem bastante gestante, às vezes, que me procura, não só para contratar, mas às vezes porque quer compartilhar alguma coisa, né? Quer contar alguma experiência, quer conversar um pouco. Eu tô bem aberta, assim, para, de repente, alguém que queira, assim, entrar em contato, poder enviar uma mensagem ali. Daí o WhatsApp é mais fácil, né? Mais tranquilo de ter essas conversas. Você tem mais algum recadinho para dar agora no final? Eu acho que é isso. Acho que o que eu queria falar mais assim para vocês nesse sentido, acho que não só para quem é distante, né, mas de uma forma geral, para a gente realmente pensar nesse momento como uma oportunidade de olhar para dentro e tentar perceber, né, que a gente consegue ser mais fortes do que a gente pensava que era, né, acho que tem uma metáfora muito boa que a gente pode fazer com o fato de que, de repente, se a gente olhar o quanto que nos períodos ali de maior confinamento, quanto que a gente conseguiu ver a natureza com maior transparência, né? Então, rios mais transparentes, né? E que a gente possa levar isso no sentido de pensar numa metáfora com a gente mesmo, né? De que como que esse olhar para dentro, esse ensimesmamento que a gestante faz é tão importante para que ela consiga se reconstruir, que nós mesmos, não estando em processo, né, de gestação, podemos pensar nesse exemplo para tentar nos tornar mais transparentes também, né? E descobrir ali coisas que a gente não sabia sobre nós mesmos, sempre com essa tranquilidade de não ficar, de repente, como eu falei, achando que você tem que fazer ali, sabe, uma rotina tudo certinha e cheia de atividades, e tem que ter assim, querendo, nós estamos numa situação, né, de isolamento, e de repente parece que existe ainda uma cobrança de produzir, produzir, produzir. Então, que a gente consiga fazer isso no nosso tempo. Muitas vezes a gente vê nas redes sociais, tem um monte de gente na academia, tem um monte de gente malhando, fazendo altas coisas, e a gente às vezes não quer fazer tudo isso, né? Não, e assim, que bom quem consegue, né? Que bom que tá conseguindo, mas de repente que a gente não precise se comparar, né, com isso e perceber, assim, nas nossas potencialidades mesmo, o quanto que você conseguiu, né, evoluir e transformar, de repente, algumas coisas em você, porque da mesma forma, assim, que uma gestante sai completamente diferente de uma gestação, né, ela se transforma depois da gestação e nunca mais ela vai ser a mesma pessoa, independente, né, do desfecho dessa gestação, né, independente até assim, se ela vai ficar com a criança, se ela vai colocar, né, não vai criar essa criança, mas assim, eu estou falando na questão mesmo de modificações psíquicas e corporais que ocorrem, né? E da mesma forma, assim, a pandemia tem o mesmo potencial. É um potencial traumático, mas é às vezes no trauma e no sofrimento que a gente consegue perceber os dois lados da moeda, né? Eu vi uma frase essa semana que eu achei bem legal de pensar, né? Que de repente a gente só consegue ver curtir o pôr do sol porque ele acaba. Então é necessário, o sofrimento ele faz parte, né? E faz parte da vida e a gente consegue dar valor na felicidade porque a gente também tem o sofrimento. Muito obrigada, Letícia. Sempre bom conversar contigo. Eu gosto muito do teu trabalho. Então, fica o convite também para todo mundo. Quem quiser saber mais sobre o trabalho da Letícia, é só entrar no Instagram dela, também tem página no Facebook. Te agradeço novamente por ter tirado um pouquinho da tua noite de sexta-feira para conversar com a gente. Foi muito boa a conversa. Muito obrigada. E sempre que quiser, à disposição. Tá bom. Muito obrigada. Todo mundo que acompanhou também, muito obrigada pela participação. Então, até a próxima. Beijo, Letícia. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.